Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer análise dinâmica do WannaCry, que eu falei no vídeo passado. Então é importante você ver o vídeo anterior para você entender mais sobre esse vídeo aqui. Então nesse vídeo aqui o que a gente vai fazer? Eu vou rodar o vírus, eu vou fazer análise da rede, eu vou analisar os processos, analisar os serviços que o malware cria e vou explicar mais sobre como o vírus funciona na prática, tá? Então eu vou começar. Então, na verdade, o vírus ele vai rodar primeiro no Windows 10, para a gente analisar o tráfego de rede, e depois vou rodar ele no Windows 7, já que o Windows 10 ele tem um patch, já vem com um patch, que ele corrige a vulnerabilidade que o WannaCry explorava, tá? Então, vou usar o Wireshark para monitorar o processo de rede, o Regshot para analisar mudanças no registro, o Process Monitor, o Process Hacker também, para a gente analisar os processos que ele cria na hora, e eu vou fazer um debug para a gente poder ver as etapas que ele vai rodar, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou ter duas máquinas, tá? Eu vou ter essa máquina aqui, são duas máquinas virtuais, claro. Eu vou ter essa máquina aqui com o Remnux, que eu vou usar para analisar o tráfego dessa rede aqui, da rede desse computador, dessa máquina do Windows 10. Esse aqui é o vírus, tá? Esse aqui é o WannaCry. Vou até renomear ele aqui. Então esse aqui vai ser primeiro, esse primeiro teste aqui vai ser primeiro para analisar o tráfego de rede. Vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Na verdade antes de tudo, tem uma que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, que é do próprio site da Google, da Cloud aqui, que ele mostra, que ele dá ele faz uma análise pra gente também, já do WannaCry. Então se a gente for ver aqui, ele tem as características dos arquivos que o WannaCry cria. Então esse aqui, o Task Scheduler, o WannaDecryptor. Aqui ele fala sobre o mecanismo de persistência. Fala aqui sobre os arquivos que ele cria, todos os arquivos que ele cria. Então aqui eu vou colocar ele para analisar o Wireshark, para analisar essa rede aqui, que é a rede da nossa outra máquina virtual, dessa aqui, ó. Analisar o tráfego dessa rede. E vou usar também o Fake DNS nesse IP aqui, que é o IP que é o IP local dessa máquina aqui. Aqui vocês podem ver que ele está recebendo só Microsoft Test Connect. Esse aqui é um negócio padrão do Windows, que ele faz para testar a conexão com a internet, essas coisas. E aqui no Wireshark ele também não tem nada de especial. Tá rodando só umas coisas padrão aqui, alguns testes de conexão, coisas padrão do Windows. Eu vou primeiro aqui com a internet conectada. Vocês podem ver que está aqui Connected to Network. Eu vou com a internet conectada rodar o vírus como administrador. Vocês podem ver que ele fez uma conexão aqui, ó, com essa URL, e aqui o tráfego de rede não mudou nada. Vocês podem ver que continua só queries padrão, aqui protocolo DNS e tal, nada demais. E vocês podem ver também que no Windows 10 não mudou absolutamente nada. Parece até que não rodei o vírus. Isso acontece porque esse domínio aqui, esse www.iukrf.com, ele é o kill switch do WannaCry, tá? Esse aqui, ó, é o kill switch do WannaCry. Então o que acontece? Sempre que a gente rodar o vírus, ele vai tentar fazer uma conexão com esse domínio aqui, certo? Esse domínio aqui. E se a conexão for bem sucedida, se ele conseguir retornar alguma coisa, o vírus não vai ser executado e vai parar. Não vai encriptar nada, ele vai sair automaticamente. Mas se ele tentar fazer essa conexão aqui e não der certo, o que vai acontecer é que ele vai rodar o vírus. Isso a gente pode ver aqui no... Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui no perfil. Se eu colocar aqui o switch, aqui ali no próprio site do Google ele fala um pouco sobre o que o switch. Nota, o network, isso aqui,
Não, acho que não está por aqui. Deixa eu... A seguinte tabela possui o domínio do QSwitch observado com esse hash aqui. Então aqui, ó, vocês podem ver que esse QSwitch aqui é o mesmo, tá? É o mesmo URL que ele tentou conectar. Tá, mas você tem que saber que se ele conseguir a conexão com isso aqui, que foi o caso aqui, ele teve uma resposta, então o vírus não vai rodar. Ou se ele estiver rodando e conseguir uma conexão, o vírus vai parar de funcionar. Então, se eu pegar essa máquina aqui, desconectar ela da internet, cadê aqui? Settings, pegar aqui Network e desconectar. Desconectou. Aí eu venho aqui, clico em rodar como administrador de novo. Agora vamos esperar. Vocês podem ver, ó, o tráfego de rede está mandando muitas requests aqui, muita coisa do protocolo ARP. E aqui ele está fazendo várias requisições aqui, ó, Google, Wikipedia, YouTube, não sei para que exatamente isso aqui. Mas vocês podem ver que aqui, ó, tem um movimento muito grande na rede. Isso aqui, esse movimento aqui, é o mecanismo que o vírus usa para se espalhar pela rede, tá? Então, deixa eu ver, aqui ele já está criando, ó, criou alguns arquivos, já criptografou os arquivos do meu PC, da minha máquina virtual no caso. E aqui, igual eu estava falando, esse aqui é o mecanismo que ele usa para se espalhar pela rede, usando o protocolo, deixa eu ver aqui qual que é o protocolo, acho que tem uma aba aqui falando sobre, é o SBM1 V1, negócio assim. Tá sem internet, né? Então não vai conectar nunca. Deixa eu ver aqui no meu V1. É isso aqui, ó. Ele usa uma vulnerabilidade nesse protocolo aqui, no Server Message Block versão 1. Ele usa isso aqui para poder se espalhar para outros computadores da rede, outros computadores que estiverem conectados na mesma rede, para poder criptografar outras máquinas também, né? Infectar outras máquinas. Então aqui você pode ver que ele não para, ó, continua, ele está sempre tentando. Aqui, se a gente for ver, aqui ele está testando vários IPs, ó, 248, 249, 250, 251. Ele vai testando um por um, até ele encontrar outra máquina para ele poder se espalhar e infectar outra máquina também. Aqui ele continua fazendo requests no YouTube, no Google, Wikipedia, tá? Aqui ele também fez duas requisições para o domínio do QSwitch, mas essas requisições aqui muito provavelmente não deram certo porque o vírus está rodando. Então, vocês podem ver aqui o tráfego de rede. E aqui no Windows 10 ele não fez nada, quer dizer, ele criptografou os meus arquivos, né, aqueles arquivos lá que eu tinha deixado aqui de teste, aquele arquivo de texto, as imagens também, acho que tinha uma imagem aqui, deve ter excluído, não sei o que aconteceu, mas tinha uma imagem aqui, ele criptografou também, mas não mudou o plano de fundo, não apareceu aquela mensagem pedindo o resgate, né, pedindo a continha em Bitcoin. Isso porque o Windows 10 ele já vem com esse protocolo, já vem com esse patch de segurança aqui, ó, que é o MS17.010, que ele corrige o exploit do Eternal Blue, que é o exploit que o WannaCry usa. Deixa eu ver se tem alguma referência sobre Eternal Blue aqui. Não tem. Mas esse patch aqui, MS17.010, ele já corrige o Eternal Blue, tá? O exploit do Eternal Blue, e ele vem já nativamente no
no Windows 10, então ele não conseguiu executar por completo, o vírus não conseguiu se executar por completo na máquina. Por isso eu vou usar o Windows 7 para fazer análise de processos e outras coisas do vírus. Bom, aqui vocês já podem ver, já deu para explicar aqui sobre o tráfego na rede. Então vou parar aqui, vou parar, fechar essa máquina. Essa daqui também. Na verdade, isso aí, fechar essa daqui. E vou iniciar a máquina do Windows 7. Já que o Windows 7 ele é mais vulnerável, né? Já que o Windows 7 era a máquina, inclusive, que foi mais afetada pelo vírus na época. Até depois que outras versões do Windows foram lançadas, mesmo assim ainda sofreram com esse vírus, com esse malware. Mas o Windows 7 é a versão mais vulnerável que tem dele, já que foi projetado para um patch que tinha nessa versão aqui, ó. Nessa versão do Windows 7, né? A versão SP1, negócio assim. Eu tô aqui com vírus. Eu vou desconectar da rede, né? Deixa eu vir aqui. Windows 7 Network. Vou desconectar. Cable Connected não. Eu vou usar o Regshot, como eu tinha falado pra vocês. Esse Regshot aqui, eu vou dar o primeiro. Ele vai analisar as chaves que tem no Windows. Todas as chaves no registro, tudo que tem no... todas as chaves que já existem ou que foram modificadas. Depois vou rodar o vírus e vou dar o segundo shot aqui, que ele vai me mostrar o que foi adicionado, o que foi modificado lá no registro do Windows. Vou usar aqui também o Process Hacker. Vou botar ele aqui do lado. Esse Process Monitor aqui não está funcionando. Vou usar o Wireshark para tentar fazer ver se ele se comporta do mesmo jeito nessa máquina aqui. Com certeza vai, né? Mas só para a gente ter uma visualização mais gráfica. Vou colocar ele no Debugger. Vou abrir o vírus pelo Debugger, pra gente poder dar uma analisada aqui antes da gente rodar ele de fato. Eu vou pesquisar por aqui, tinha que ser em todos os módulos. Aqui a gente pode ver um serviço que ele vai criar, se chama aqui o MS, que é o MSCS, que é o Microsoft Security Center. Que mais para baixo a gente pode ver o domínio do Kill Switch, esse daqui. Aqui o Task Scheduler, que é o mecanismo de persistência do vírus. Tá. Então eu vou colocar aqui para rodar. Cadê? Deixa eu ver aqui no Kill Switch. Eu vou criar um breakpoint aqui e vou colocar para rodar. Vamos lá, run. Aí vocês podem ver que ele já parou diretamente aqui. Ó, ele não rodou nada ainda. Será que ele tá parado aqui? Então eu vou dar um run de novo. Ou seja, ele vai primeiro aguardar pela... Deixa eu ampliar aqui. Não tá aqui, não é isso. Dá um run de novo. Aí, ó. Agora sim, parou o nosso kill switch no breakpoint aqui, que é do breakpoint do kill switch. Então primeiro ele vai tentar resolver essa conexão aqui. Então eu vou dar um run de novo. Ele não vai conseguir resolver a conexão porque está sem conexão com a internet. E o vírus vai rodar normalmente. Vou rodar ele como administrador. Vamos esperar. Aqui vocês podem ver que ele já está fazendo o mesmo comportamento do que a gente analisou na outra máquina. Ó, ele está procurando por outros IPs para poder infectar, mas não está achando ninguém porque a gente não tem conexão com a internet. Serviço criado, criou dois serviços criados. Vamos dar uma analisada. Criou esse aqui, que não sei o nome. E o cadê? MS Secure Server, cadê? Serviços, cadê?
Aqui, apareceu já essa tela aqui de pedindo o resgate dos seus arquivos que foram criptografados. A gente pode até mudar a língua aqui para português. O que aconteceu com o meu computador? Seus arquivos foram criptografados, tal, como posso recuperar? Aí você vai ter aqui 3 dias para pagar antes do valor ser aumentado, e depois esses arquivos vão ser completamente perdidos em 7 dias. Tá? Então eu vou deixar essa janela aqui do lado, que eu vou dar uma olhada nela depois. Deixa eu procurar aqui de novo os serviços que ele criou. Bom, não estou achando. Vamos para esse daqui, Open File Location. Ele vai abrir alguma coisa nesse CMD. Então esse daqui é algum script que ele está rodando. Então deve ser também fazer parte do mecanismo de persistência dele. Deixa eu ver aqui os processos. O Task Scheduler, o processo Task Scheduler, ele cria 2 child processes, que são o WannaDecryptor, que gera esse aqui, o Task HSVC. Esse aqui também são mecanismos de persistência. Se a gente for ver aqui no perfil do WannaCry, cadê? Aqui, ó, mecanismo de persistência. As chaves do registro, vamos ver. Deixa eu dar aqui o segundo shot. E agora vamos comparar. Que vocês podem ver que foram adicionadas 33 chaves, 88 valores adicionados. Vamos descer mais aqui. 33 valores modificados. Isso tudo no registro do Windows, tá? Vamos descer mais. Porque lembra que ele faz mais coisa. É isso aí. 154 mudanças no total. Ou seja, aquelas funções que a gente viu no vídeo passado, na análise estática, sobre criar chaves, modificar registro do Windows, é tudo isso daqui, ó. São todos esses daqui que a gente está vendo agora. Aqui a gente pode ver aquele serviço que ele criou, o iBoo, não sei o que, e o Microsoft Security Process, um negócio assim. Criou mais registros também. Criou mais esses 3 aqui. Mais esses 4 registros. Mas esse aqui deve ser registros serviços temporários, na verdade. Adicionou alguns valores. Tá, então vamos voltar aqui e ver o que ele usa. O malware cria os seguintes 2 registros para assegurar a persistência. Então ele vai criar no current user, não sei o que é isso aqui. Ele vai criar esse aqui primeiro, o taskscheduler.exe, que é esse daqui, ó. Esse daqui, primeiro mecanismo de persistência, e o segundo é o Microsoft Security Center, esse daqui, ó, que eu não achei até agora. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse aqui é o segundo mecanismo de persistência, tá? Que seria o que? Seria quando você reiniciar o seu PC, o vírus vai continuar lá. Você fecha o programa aqui, se eu fechar esse daqui, depois de um tempo ele vai abrir de novo. Aqui, ó, abriu de novo. Esse aqui é o mecanismo de persistência, tá? É para ele ficar no seu PC e não sair quando você reiniciar. Quando você, sei lá, tentar fazer qualquer coisa, finalizar o processo, ele vai lá e vai abrir de novo, tá? Então esses dois, esse aqui e esse aqui esse daqui são os 2 mecanismos de persistência do vírus. Arquivos criados, esses aqui que são que a gente viu no vídeo passado da tradução, né? Que ele traduz para várias línguas, então para chinês, para inglês, filipino, francês, alemão, várias línguas. Arquivos do encriptador, então esse aqui provavelmente são os arquivos que ele vai usar para criptografar os seus arquivos. Vamos ver se eles estão aqui na área de trabalho. Não, aqui não, eles devem estar oculto, né? Deve estar como arquivo oculto. Então ele vai criar esse aqui, ponto .rs, public key, e-key e d-key, não sei o que seria isso aqui. E arquivos do decryptor, né, para
desencriptar seus arquivos, que seria o c.wn wcry. Esse aqui a gente viu também no vídeo passado, esse arquivo aqui, ó. A gente vai dar uma analisada nele também nesse vídeo. O seguinte artefato pode ser encontrado remotamente em sistemas que também foram afetados. Então, aquele mecanismo de se espalhar pela rede, esse daqui, ó, que ele está tentando procurar outros computadores conectados à mesma rede para poder infectar. Se o outro computador for infectado por via esse mecanismo aqui, você vai encontrar nesse outro computador esse artefato aqui, ó, Microsoft Security Center Service.exe, tá? Então ele vai estar no disco C, Windows. Então se alguém for infectado via rede, ele vai encontrar esse arquivo aqui, que é do worm, né? O worm seria um vírus tipo worm, seria o vírus que ele vai se infiltrando na rede, vai infectando todos os computadores que estão na rede. Então o WannaCry, ele é um ransomware, ou seja, ele criptografa seus arquivos e pede um resgate, e também ele é um worm, então ele se espalha pela rede, tá? Mutex Network Signatures, isso aqui é o processo que ele faz, esse aqui é o domínio Network. Esse aqui é o domínio do Kill Switch, que a gente viu agora há pouco. Conexões, então algum IP aleatório na porta 445 e um IP subnet também na porta 445. Isso aqui eu não vi. Análise, tá. Aqui ele descreve um pouco do que eu expliquei. Então aqui o malware ele inicia tentando conectar com o seguinte domínio, que é esse daqui, que a gente viu. Aqui, ó, nota, se for um sucesso, se a conexão com esse domínio aqui for um sucesso, o malware imediatamente para, né? Então, basicamente o que eu falei para vocês. Tá. Aqui, se a conexão falhar, entretanto, o malware ele vai checar o número de argumentos passados no programa. Se for 0, o malware continua com a instalação. Caso contrário, ele entra no modo de serviço. Aqui sobre o modo de serviço. No modo de serviço, o malware primeiro faz o update das configurações de serviço. Então, se essa falha acontece, ele sai do malware sem iniciar como serviço parado, né, como status de serviço parado. O malware então executa uma função que tenta fazer um exploit, né, uma exploração da falha do MS17010 contra contra o servidor, o Server Message Blocked, o SMB1, tá? Que é nessa vulnerabilidade aqui, é uma vulnerabilidade nesse serviço que faz com que o vírus, com que o malware consiga rodar e fazer tudo que ele faz. The Spreader, o espalhador, né, o serviço de se espalhar pela rede, começa setando uma API no socket do Windows e gerando uma chave RSA. Tá, então ele vai gerar números aleatórios e depois construir duas DLLs na memória. Elas são 32 e 64 bits e tem funcionalidades idênticas. Tá, então isso aqui basicamente ele está explicando sobre como o ransomware ele criptografa seus arquivos. Ele vai gerar uma chave RSA para criptografar. Depois ele spawna mais duas threads. Aqui, ó, ele vai conectar no IP na porta 445. Se for um sucesso, ele vai ser executado. Descendo aqui mais um pouco. Tá, aqui acho que não tem mais muita coisa interessante para a gente ver. Vou voltar para cá. O que mais dá para ver aqui? Vamos ver um pouco dos registros que ele criou. Deixa eu abrir o regedit. Regedit aqui. Sim. Vamos ver se a gente já encontra os mesmos registros aqui. Então ele vai criar um registro no Current User, Software, Microsoft, Windows. Tá.
Vamos lá. Current user, software, Microsoft, Windows, aqui, current version, run. Aqui ele está com o valor não definido, mas eu acho que ele deveria mostrar aqui o valor que ele criou. Dá pra gente ver aqui também. Aqui ele cria... Ah, tá. Então, no caso aqui, o segundo que ele vai criar é o Microsoft Security Server, que foi aquele que a gente viu. E o primeiro ele vai ter um nome aleatório. Ó, aqui está como random. No caso, esse aqui é o nome aleatório, tá? Esse aqui não vai ser padrão em todos as vezes que você rodar esse vírus. Dá pra gente ver o que mais aqui. Tá, aqui ele vai aqui ele está executando o de aplicativo, é só o One Decryptor, né? Que é esse daqui, que é essa janelinha aqui. Se eu clicar em Check Payment, ele vai tentar aqui fazer a checagem do meu pagamento, mas não vai dar, porque primeiro que eu não estou conectado à internet, e segundo que eu não fiz pagamento nenhum. Então, com certeza, quando terminar esse daqui, ele vai retornar um erro, alguma coisa assim. Aqui vocês podem ver também que você pode inclusive contatar eles, que a gente viu também no vídeo passado, mandar uma mensagem, um e-mail. Vamos ver se está scheduler aqui. Deixa eu abrir a localização do arquivo. Tá, ele está aqui então ele está aqui nessa pasta aqui desse arquivo aqui aleatório que ele criou, com nome estranho. Tá, então ele está aqui nessa pasta aqui que ele criou com nome estranho, aqui o Task Scheduler, junto com dois OneCryptor. Tá, esse aqui são os arquivos que a gente viu também no vídeo passado, lá de tradução. Task Data, Tor. Vamos ver esse Tor aqui. Será que é o... Não tá dando para iniciar. Esse aqui deve ser o Tor, a rede Tor mesmo. Mas por algum motivo eu não estou conseguindo iniciar. O navegador Tor, né? Ou rede Tor. Aqui tá vazio. Esse aqui são as chaves que ele vai criar. Então, chave pública, tal. Esse aqui também são os arquivos que a gente viu. Esse u.wnry, se eu não me engano, ele é um executável também. Deixa eu ver, eu tenho a cópia dele aqui no meu aqui. Open Console. Tá ali. Então vou dar um file. É esse mesmo, ele é um executável. Então provavelmente se eu renomear como executável, ele mudou de ícone. Deixa eu rodar ele aqui. Eu acho que ele não vai fazer muita coisa porque já está rodando, né, o vírus. Vamos checar o MD5 SAM. Opa. É o 7B F2. Vamos copiar esse aqui. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Ah tá, ele é o... Esse aqui na verdade é o... esse aqui na verdade é só isso daqui, ó. É só essa janelinha aqui. Esse aqui é o arquivo para descriptografar, mas tá... Obviamente está criptografado, então a gente não vai ter acesso. Mas a gente pode olhar, a gente pode dar uma olhada nele aqui, já que eu tenho ele extraído. Cadê? Aqui, ó, esse aqui é o C. Então vou usar aqui o Detect It Easy. Deixa eu ver se está
Dá um ls aqui. Cadê o aqui? Detect easy. Vou usar esse aqui para ver qual que é o tipo de arquivo. É esse c.wnr, esse aqui. Ele é um binário, mas é um desconhecido. Não executável. Vamos ver as strings dele. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 URLs .onion. Essas URLs .onion aqui são popularmente conhecidas por ser Deep Web, por ser da Deep Web, né? Então sempre que tiver um .onion, se da Deep Web, que você consegue acessar só via Tor. Então você vai colocar isso aqui abrir seu navegador Tor aí, ou algum outro navegador que suporte isso aí, eu acho. E você vai colar essas URLs aqui, .onion, tá? Se tiver uma URL .onion, aí seria o tal do site da Deep Web, como é conhecido aí. Esses sites aqui provavelmente são... Vamos ver se a gente acha alguma coisa sobre esse site aqui aqui, ó. Vamos ver o que esses sites aqui são. Ele tem configuração, servidores Onion. A resposta do servidor é adicionada ao c.wannacry. Tá, então basicamente essas URLs aqui .onion, elas são para fazer a descriptografia dos seus arquivos. Então primeiro ele vai ler 136 bytes do arquivo 0000.res. Tá, então quando você fizer o pagamento, provavelmente ele vai escrever alguma coisa nesse arquivo aqui. Ele vai ler esse arquivo e vai mandar para... depois a URL vai ler nesse arquivo aqui. E se der tudo certo, o que retornar desses arquivos aqui, o que retornar desses sites aqui vai ser a chave para descriptografar os seus arquivos, né? Então realmente não tem como descriptografar sem ter acesso a essa chave. Se alguém rodou isso aí do computador, se você inclusive rodou isso aí em algum PCC ou alguma máquina virtual, alguma coisa que está fazendo teste, você vai ter que retornar, vai ter que voltar a sua máquina, ou se você acabou rodando isso aí na sua máquina principal, você vai ter que formatar, porque não tem um método de descriptografia, tá? O máximo que você pode fazer é desativar o vírus, aí ele vai parar de mandar aquela mensagem, essa janelinha aqui, vai parar com test scheduler também, se não me engano, vai voltar ao normal, só que seus arquivos vão estar todos criptografados, tá? Eu vou tentar rodar esse vírus aqui lá no Windows 10 para ver se eu consigo, para ver se ele muda também, se ele cria também os serviços. Eu acho que não, porque como o Windows 10 já tem aquele patch de segurança, eu acho que não vai criar, mas eu vou tentar. Se vocês quiserem que eu analise algum outro malware, algum outro vírus ou qualquer outra coisa, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Eu vou deixar um e-mail aí para vocês mandarem aí samples de vírus ou de, sei lá, qualquer programa que vocês queiram que eu analise aí. Aí eu faço análise aqui com vocês em vídeo, faço análise dinâmica, análise estática, qualquer tipo de análise aí que vocês pedirem. Acho que vai estar com... eu esqueci de voltar da snapshot aqui, pera aí. Deixa eu restaurar da snapshot 3, que é antes de eu iniciar o vírus, né? Também se você for fazer isso aqui na sua máquina virtual, claro, cria sempre uma snapshot
para você poder voltar, tá? Antes de você rodar o vírus, cria um snapshot. Pra sempre que você rodar o vírus, você voltar, né? E pra quando o vírus não foi iniciado ainda. Deixa eu reajustar a tela aqui. Deixa a tela cheia. Tá. Esse aqui é o vírus. Eu vou iniciar o... Cadê? Tá aqui. Process Hacker também. O Process Monitor. Iniciar. Vou colocar o Regshot também. Só para fazer o mesmo tipo de análise. Para ver como ele se comporta no Windows 10. Porque no Windows 7 já viram que ele muda o plano de fundo, ele faz... ele roda no seu ápice, né? Ele vai fazer toda... Já que o Windows 7 ele tem toda a vulnerabilidade para esse vírus, então no Windows 7 vai ser onde ele vai mais afetar. Mas ele também afeta o Windows 10, o Windows 11 também, talvez. Eu não tenho baixado aqui. Mas a gente vai analisar também o comportamento dele agora no Windows 10. Tá fazendo ali o primeiro shot. Demorou um pouquinho, mas criou. Fez aí o primeiro registro. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu minimizar e rodar o vírus. Eita, cadê o vírus? Ele aqui. Então vamos lá, rodar como administrador. Ah não, tá conectado. O que eu fiz aqui? Tá conectado à internet, né? Tem que desconectar, senão ele não vai rodar, como eu expliquei pra vocês. Eita, cadê? Deixa eu desconectar a internet. Agora eu posso rodar como administrador. Ele aparentemente ele é mais lento também para rodar no Windows 10. Vamos ver os serviços. Ó, ele cria também, é que ele não avisou aqui no cantinho, mas ele cria também o... Deixa ele aqui. Ele cria o Microsoft Security Center 2.0. Tanto é que se a gente abrir aqui a localização do arquivo, tá demorando, né? Aqui ele vai redirecionar pra cá. Eu vou redirecionar pro malware, que foi exatamente o que iniciou ele. E tinha outro serviço também, mas esse serviço é com um nome aleatório, né? Então, vou pesquisar aqui de baixo, ver se a gente acha esse serviço aqui. Melhor, em vez de eu procurar, eu vou usar o Regshot aqui, segundo shot. Vou dar aqui. Enquanto isso, vamos ver aqui os processos que ele está rodando. Procurar pelo Task Scheduler, aqui ó, esse daqui. Aqui ó. Esse aqui é o nome do outro serviço que ele criou. FCBV, não sei o que é isso aqui. Task Scheduler. Vamos pesquisar por ele pelo PID no Process Monitor 8132. Então, vamos ver aqui. 8132. Aqui o... Tá, então eu vou
Então, dei um Ctrl T aqui. Eu vou analisar, aqui na Process Tree. Aqui tem o Task Scheduler com a flag I. A gente tinha visto esse negócio da flag I aqui no... deixa eu ver se tem, se eu acho por aqui. Flag. Não. Mas essa flag I aqui, se eu não me engano, é de... tem a flag I, que se não me engano é pra definir a imagem de um arquivo, um negócio assim. A gente tem também, tem outro processo que ele cria também, que é outro Task Scheduler. Cria esse aqui, esse attribute, eu acho, mais H. Então esse aqui é uma flag para dizer que ele está escondido. Por isso que a gente não consegue ver ele aqui no... esse processo aqui no Task Manager, no padrão aqui, ó. Se a gente for procurar por attribute, né, no caso, ali, a gente não vai encontrar. Tá, aqui, ó, não tem nada disso. Aqui, ó, nem... aqui normalmente mesmo a gente não tá vendo nenhum nada relacionado, porque por causa dessa flagzinha aqui, ó, H, né, de hidden, de escondido, então não vai aparecer pra gente na forma normal, né? Mas como a gente está usando o Process Monitor, então ele mostra esses processos escondidos também. Até que se eu for aqui nesse caminho aqui dele, deixa eu copiar. Acho que vai copiar a linha toda, né? Se eu for no caminho dele aqui, aqui, exe, fui no... Vamos ver aqui. Aqui ele cria o... Cadê? Dá um Ctrl F. Aqui, ó, ele roda esse executável aqui. Vamos dar uma olhada no que ele faz. Tá, então ele é o executável padrão. Vamos ver as strings dele. Tá, então aqui não tem muita coisa aparentemente não tem muita coisa para ver aqui, mas com certeza aqui também faz parte do mecanismo de persistência do vírus, né? Também faz parte do agendador de tarefas ali. Só que ele tá rodando, mas ele tá escondido, no caso, né? Tá, pra gente não poder analisar ele assim tão... A gente não poder ver ele tão facilmente aqui no Task Manager. Então, se a gente for fazer um resumo aqui do que acontece quando a gente roda o vírus, então vai ter primeiro vai ter o vírus WannaCry.exe. Então a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai conectar com o Kill Switch. Então ele vai conectar com o Kill Switch para verificar se a conexão com esse Kill Switch aqui dá bom ou não. Se retornar ok, então ele não vai, aqui ó, se retornar ok, tornar ok, então ele não vai fazer nada, certo? Ele não vai rodar. Mas se não retornar nada, né, se ele não conseguir fazer no caso, se ele não conseguir fazer a conexão, então o vírus ele vai rodar perfeitamente, tá? Então ele vai fazer todo o processo de criptografia. E o processo de criptografia dele, como é que funciona? Pelo que a gente pode analisar aqui no vídeo de hoje. Ele vai listar os seus arquivos, então ele vai listar lá todos TXT, arquivos ODT, arquivos, sei lá,
PNG, JPEG. Vai listar todos os tipos de arquivos seus. Ele vai gerar uma chave, que no caso é aquela 0000.pki, negócio assim, que é a chave pública. Ele vai gerar mais alguns arquivos. Então ele vai gerar lá o c.wnri, um negócio assim. Vai gerar outras chaves também, outros arquivos que contêm a chave, é o KY, alguma coisa assim. E tem o, deixa eu ver aqui, aí ele vai gerar essa ferramenta aqui, que vai ser a ferramenta para encriptar os arquivos. E depois ele vai gerar também essa daqui, ó, que é o c.wrny, que esse aqui vai ser para descriptografar. Então ele vai criptografar os arquivos, ele vai pedir um resgate, certo? Que no caso esse daqui, ó, pedir um valor para resgatar os seus arquivos. No caso aqui são $300 em Bitcoin. Oi, cadê? Vai pedir aqui $300 em Bitcoin. Deixa eu fechar isso daqui e fechar esse aqui também. Vai pedir o dinheiro aqui. Se você ele vai dar o check payment. Depois, se você tentar dar um check payment, ele vai checar na rede dele se caiu ou não o pagamento. Se não, ele vai retornar uma mensagem de erro, tá? Se sim, ele vai, se você fizer o pagamento e ele confirmar o pagamento, ele vai se conectar com aquelas URLs. Cadê aqui? Que tinha detectado aqui. Com essas URLs aqui, ó, na .onion, tá? Então ele vai se conectar com essas 4 URLs aqui, que vão gerar a chave de descriptografia dos seus dados, tá? Então não tem ferramenta para descriptografar isso aqui de alguma outra maneira, né? Então é por esse meio aqui, ou formatando o seu PC, que aí você vai ter que perder tudo, mas você vai ter um PC livre do WannaCry. O máximo que você pode fazer, no caso, seria, enquanto está rodando aqui, você se conectar com o domínio, né, dar um jeito de fazer o malware se conectar com aquele domínio do kill switch e desativar o vírus, que aí ele vai parar de ter essa mensagem aqui, não vai mais se iniciar quando o seu PC iniciar. Ele vai basicamente desativar por completo e você vai ter seu PC com seus arquivos ainda criptografados, mas sem o vírus estar ativo no seu computador. Aqui eu acabei nem dando, nem comparando aqui. Deixa eu dar um compare and output, que ele vai comparar aqui pra gente só dar mais uma analisada aqui nos registros no Windows 10. Inclusive ele gerou essa janelinha aqui, ó, pra gente no Windows 10. Então, mesmo com o Windows 10 tendo o patch de segurança contra a falha do Eternal Blue, ainda assim você vai ser, se você desabilitar o seu antivírus, claro, se você desabilitar todas as medidas de segurança, você ainda assim vai ser infectado e vai sofrer por esse vírus aqui da mesma forma que no Windows 7, por exemplo, que foi o tipo de máquina mais infectada que teve, né? Que é o mais vulnerável que tem. Você pode perceber também que no Windows 7 não tem nenhum aviso de segurança. Aqui no meu também não tem aviso de segurança, porque eu desabilitei o Windows Defender, né? Desabilitei a checagem em tempo real, desabilitei tudo possível para poder fazer o vírus rodar livremente no meu PC, tá? Mas se você tiver no seu computador normal com o Windows Defender ativado e tentar baixar esse arquivo aqui, ele já vai reconhecer automaticamente e vai provavelmente primeiro deletar o seu arquivo do WannaCry
o executável. Se você mesmo assim conseguir permitir, você vai ter dificuldade para rodar, porque ele vai pedir muita coisa. E provavelmente o Windows Defender ele vai dar uma impedida aí, o vírus não vai rodar tão bem, né? Algumas features não vão rodar do vírus, mas ele provavelmente vai conseguir encriptar seus arquivos da mesma maneira, tá? Então não confie 100% ainda no Windows Defender, nem nenhum outro tipo de antivírus, porque vocês podem ver aqui que mesmo com o patch de segurança, o Windows 10 ele ainda está vulnerável ao WannaCry, tá? Aqui a gente pode ver de novo as chaves que ele criou. Criou uma chave Node nesse registro aqui, chamada WannaCryptor. Criou aquela chave aleatória. Criou o Microsoft Security Server, tá? Então esse aqui de novo para mecanismo de persistência, se passando por um mecanismo legítimo. Aqui ele criou um File Extension, talvez para criptografar arquivos desse tipo aqui, né? Eu acho, não sei exatamente. Deletou alguns valores, tá? Também, igual no Windows 7. Adicionou alguns valores. Então, adicionou o valor do Task Scheduler, mais um do Task Scheduler, do agendador de tarefas. Esse aqui é o próprio executável, né? O WannaCry. Modificou alguns valores dentro da máquina também. E é isso. Acho que ele deleta também alguns valores ou algumas chaves. Isso, ele modifica no total 204 chaves no registro do Windows, de uma maneira muito rápida, vocês podem ver. Apesar de que no Windows 10 ele demorou um pouco, tá? Ele demorou um pouco para abrir essa janelinha aqui e tal, mas para criptografar esses arquivos e criar esses serviços, ele é muito rápido, é quase instantâneo. A partir do momento que você clicou nele, não tem muito mais o que fazer. Deixa eu voltar aqui a máquina para o estado que estava antes. E eu tinha falado para vocês que eu ia fazer a análise dessa versão aqui do WannaCry, que do vídeo passado foi a versão, se não me engano foi a versão acho que 2.0, um negócio assim. Então uma versão meio que atualizada do WannaCry, que não tinha o kill switch, não tinha algumas coisas que a gente conseguiu ver lá. Mas aqui com essa versão aqui dá pra gente fazer a análise do vírus na forma original. Esse aqui que eu analisei hoje com vocês, que eu fiz essa análise dinâmica, é o vírus, o original lá de 2016, 2017. Então é a primeira versão do vírus, essa daqui. Vou colocar ele aqui no Ghidra, a gente dá uma olhada nele. Então eu estou no entry point já. Vamos ver as strings que ele definiu. Algumas strings parecidas com o que a gente viu no vídeo passado, na análise estática. Mas aqui tem algumas strings diferentes. Ó. Se vocês for verem, tem essa signing error, domain error. Isso que provavelmente é se ele tentar se conectar com aquele domínio lá do que o switch vai ter alguma coisa relacionada com essa string. Esse aqui permite fazer a criptografia. Esse aqui é o kill switch que eu estava procurando no vídeo passado, mas a versão era diferente. Então eu estou vendo nesse vídeo aqui. Esse aqui é o domínio total do kill switch, que inclusive se a gente for tentar acessar ele hoje, deixa eu dar acho que ele já não vai estar mais disponível. Foi sync-holed. Isso aí, o domínio foi sync-holed, ou seja, ele foi, deixa eu ver aqui, ou seja, ele foi sempre que você tentar acessar esse domínio aqui normalmente, como eu estou fazendo aqui, ele vai ser redirecionado para essa página aqui, tá?
que ele vai mandar para um DNS fake, né? Então assim, é por isso que sempre que você rodar o WannaCry ali conectado com a internet, provavelmente ele não vai executar o vírus, por causa que esse DNS aqui já foi tratado, né? Então, por isso que a gente só consegue rodar o vírus se a gente estiver offline, se a gente não tiver conexão com a internet. Quem não vai conseguir quem não vai conseguir acessar o domínio, ele vai rodar normalmente. Deixa eu voltar para cá. Aqui também outro nome do sistema, do mecanismo de persistência. Então, deixa eu olhar aqui na entry function. Deixa eu já mudar aqui pro padrão, para função padrão, para função main. Aqui vocês já podem ver a URL. Ela aparece aqui e aparece aqui 2 vezes também. Tá, então esse aqui vai ser o então provavelmente ele vai fazer aqui um loop pcvar 3. Então ele vai fazer algum processo aqui que eu não tô entendendo o que é. Não, na verdade não, né? Na verdade ele vai estar iterando 14 vezes, vai estar fazendo isso aqui 14 vezes, processo aqui. Vai estar definindo esse espaço aqui de memória como sendo a URL do kill switch. É isso mesmo. Vai chamar outra função aqui dentro. Essa função aqui ela cria o... Deixa eu voltar aqui. Voltar de novo. Tá, então basicamente aqui ele já definiu a URL que ele quer, que é a URL do kill switch. Então ele deve fazer alguma comparação aqui para, se o contato com essa URL aqui não der certo, ele rodar o vírus, né? Aí ele vai chamar essa função aqui, e essa função aqui ela vai criar aquele mecanismo de persistência lá que a gente viu, que é o Microsoft Security Server 2.0, esse daqui, ó. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo anterior, esse kill switch aqui, e ele criando o mecanismo de persistência, mas eu não consegui porque a versão era diferente. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais um vídeo analisando essa versão aqui, a versão 1.0, que no vídeo passado foi a 2.0 que eu analisei, um negócio assim, a versão atualizada já do malware. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais detalhado sobre a versão 1.0, a versão original. Aí vocês deixam aí nos comentários se vocês querem, ou se vocês quiserem ver outro vírus, alguma coisa, igual eu já falei antes, eu vou estar deixando um e-mail, acho que está no meu canal o e-mail, senão eu vou estar deixando aí um para vocês me mandarem. Aí vocês me mandam com o assunto sample de vírus, aí no início do e-mail vocês mandem lá: oi, sou inscrito do canal, tô mandando esse vírus aqui, não sei o que, para você analisar. Aí vocês me mandam lá o vírus. Pode ser zipado, ou se vocês conseguirem mandar o executável direto, mas de preferência manda zipado, tá? Usa o 7-zip lá para zipar o executável e me mandem via e-mail para eu fazer a análise. Aí eu vou ver como é que é o vírus e vou trazer aqui para vocês. Ou não só vírus, se vocês quiserem também ver outro tipo de coisa, outro tipo de análise aqui, é só me mandar no e-mail ou aqui nos comentários mesmo também. Vocês podem pedir aqui embaixo. E pelo vídeo de hoje é isso. Deu pra fazer bastante coisa, deu pra ver como ele funciona, deu pra ver como que ele descriptografa os arquivos seus, né, que ele faz aquela conexão via rede Tor. Deu pra ver o tipo de criptografia que ele usa, que é a AES, né, se não me engano, ou RSA. É uma criptografia bem impossível da gente descriptografar normalmente. Então a gente vai precisar daquela chave deles. Deu pra ver como
deu para ver os processos que ele cria, os mecanismos de persistência, e ainda fiz uma pequena análise aqui dinâmica e estática, quer dizer, nesse arquivo aqui, no arquivo original, só para vocês terem uma noção do que eu queria fazer no vídeo anterior, que não tinha achado essa versão 1.0 aqui ainda. Mas é isso, deu para fazer bastante coisa até nesse vídeo. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre essa versão aqui, ou sobre outra coisa, igual eu falei, deixem aí nos comentários. E pelo vídeo de hoje é isso aí. Tchau, tchau.